William Tardelli, o artilheiro da notícia. Bom dia, ouvintes do site William Tardelli, também o pessoal da Rádio Cidade de Araxá. Estamos aqui com o excelentíssimo juiz de direito, Dr. Renato Vainzu, está sob licença médica, mas se propôs estar conversando com a gente sobre alguns casos aqui na cidade de Araxá que tem, às vezes, tirando um pouquinho a dúvida da população. Doutor, bom dia, primeiramente. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu peço desculpas pela dificuldade em poder atender essa sua demanda, mas é porque eu estou com um problema de saúde um pouco sério que me tirou do trabalho e do fórum por alguns dias. Graças a Deus estou retomando as atividades em breve, mas eu entendo que você e seu público não podiam esperar, então estou aqui à disposição. Mas não é nada grave, não? Graças a Deus não. Inspira cuidados, mas graças a Deus não é grave. Rapidinho então, doutor, para não tomar o tempo do senhor. A questão do caso do Dunga, do Romero José Jorge, 39 anos, foi acusado há pouco tempo aí, indiciado pela polícia militar, Polícia Civil de Araxá, sobre a questão de suspeitas de envolvimento em casos de pedofilia em nossa cidade. E há pouco tempo o senhor teve a sentença, semana passada, da absolvição do réu. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente o motivo da absolvição, quais foram os requisitos que levaram o senhor a absolvê-lo dentro do contexto do processo. Em primeiro lugar, em alguns detalhes a gente não pode esclarecer, porque é um processo que versa sobre menores, né, menores em situação vulnerável, e a lei nos proíbe de entrar em detalhes para não expor a esses menores. O que eu posso dizer é o seguinte: o cidadão foi indiciado pela Polícia Civil, foi preso preventivamente, foi denunciado pelo fato de um crime grave, né? A prisão preventiva até fui eu que decretei, e fizemos a instrução, colhemos a prova. Ao longo da instrução, a prova acusatória não se repetiu, ou não se repetiu de modo convincente, de modo a garantir a procedência da denúncia e a condenação do réu. A lei exige uma certeza cristalina, uma certeza clara como a luz solar, para que o juiz possa condenar, né? A certeza do delegado que indicia, a certeza do promotor que denuncia, não é a mesma certeza do juiz que condena. O juiz, para condenar, ele tem que judicializar provas que lhe deem a garantia de que efetivamente ocorreu aquele crime e que o réu é o autor daquele crime. As questões, doutor, só interrompendo um pouquinho, sobre corpo de delito, exame, o ML... Não, mas a peculiaridade é a seguinte: houve estupro. Sim, houve então... Houve estupro. Houve estupro. O acusado estava sendo... ao acusado estava sendo imputada a participação no estupro. Entendi. E essa participação não ficou provada, né? Para quem não sabe, eu não posso citar nomes, né? Um adolescente de 16 anos, né, estuprou uma criança de 5. Okay? Esse fato, eu confesso, é incontroverso, ficou demonstrado, inclusive, nos autos da ação menorista. Tá? Sim. O réu estava sendo acusado de ajudar esse adolescente. Estupro houve, o adolescente de 16 anos foi praticante desse ato nefando. O que não se conseguiu demonstrar é o auxílio do réu. Que o réu tenha ou não tenha auxiliado o autor da prática do estupro. Isso não ficou demonstrado. Houve realmente uma contradição entre o primeiro depoimento feito na delegacia com a contradição do depoimento na frente do juiz? A prova não se repetiu. A prova não se judicializou. Todas aquelas acusações feitas decorrentes da prova na fase do inquérito, elas se tornaram ambíguas, para dizer o mínimo, se tornaram contraditórias em juízo. De tal forma, quando encerrada a instrução, eu me recordo bem, pairava em todos ao redor da instrução o mesmo sentimento de dúvida.
que foi um processo muito difícil. E aqui eu me permito indagar para o seu público, para os seus ouvintes, para os seus internautas, o seguinte: por que que o povo liga a ideia de injustiça à ideia de absolvição? São coisas diferentes. Absolvição também é fazer justiça. O juiz criminal não é aquele que condena sempre. O juiz criminal também absolve, né? Quando as provas suficientes para garantir a certeza da autoria do crime não se reproduzem no juízo, o seu dever é absolver. O seu dever como juiz criminal é absolver. O juiz, ele não se preocupa com opinião pública, com clamor público, com o que fulano ou beltrano acha na hora de decidir, não. Ele decide conforme a sua convicção. É por isso que o juiz tem que ser corajoso. Não dá para julgar conforme a opinião pública, não. Porque a opinião pública, às vezes, é sanguinária. Nós não podemos nos esquecer que a opinião pública crucificou Cristo. O julgamento mais famoso do mundo, Jesus Cristo foi julgado conforme o devido processo penal da época. Pôncio Pilatos perguntou para o povo quem que deveria crucificar. E o povo respondeu que era para crucificar Jesus Cristo. Nós não podemos nos deixar levar por essa fome de condenação que a população brasileira compreensivelmente tem. É uma população acossada pela violência. Nós temos que nos valer das provas. E as provas, nesse caso, não indicavam uma condenação segura a nosso humilde sentir. Na dúvida pro réu. Tanto é que ele foi absolvido não porque é inocente. A sentença não declara isso. A sentença declara que ele foi absolvido por falta de provas da sua culpa. Entendi. Ok? Doutor, também o que a gente está vendo muito pelas redes sociais, familiares, e eu acompanhei o caso também bem desde o começo, não só como assessor de comunicação da Polícia Civil na época, como sou até hoje, mas também como repórter policial. A gente viu uma certa mágoa do filho do acusado, no caso do filho do Dunga, com o Dunga, uma certa mágoa de querer, uma certa vingança. O senhor também percebeu isso, chegou a ver isso nesse adolescente? A minha impressão, bem semelhante a essa, está na sentença. Eu peço desculpas mais uma vez, mas eu preciso preservar esse adolescente. Sim. Por força de lei, tá certo? Mas a impressão bem semelhante a essa, a impressão que eu tive está na sentença, certo? E que você, eu não posso divulgá-la, mas vocês da imprensa, se tiverem acesso a ela, têm o privilégio da fonte, fiquem à vontade. Sim. Eu não posso divulgar o teor dela para proteger os dois menores vulnerados que estão, cujas ações, cujas infelizes atitudes e ações e cujos sofrimentos se encontram estampados naquela sentença. Então, pessoal, ainda uma das dúvidas que a gente acabou de tirar com o doutor Renato lá em Zupo é sobre essa questão que está aí na cidade, sobre o caso do Romero José Jorge, conhecido como Dunga, de 39 anos, acusado recentemente aí de crime de pedofilia, de estupro de vulnerável, né, de nossa cidade. O doutor acabou de tirar, né, acho que qualquer outra dúvida agora recente sobre essa situação. Esperamos que pare um pouco, né, alguns comentários até complicado, viu, doutor, digamos, em rede social, porque eu acho que a rede social hoje virou uma terra sem lei. Falam o que querem, fazem o que querem, postam o que querem e até mesmo condenam pessoas sem ao menos... Eu, na verdade, é o seguinte, a gente como homem público está acostumado ao elogio, está acostumado à crítica, né? Eu sinceramente, eu não me importo muito, mas respeito bastante o seu público e estou aqui para prestar os esclarecimentos que o seu público precisa e deseja e espero que sejam suficientes. Doutor, caso Mariana Perdonar, a família também tem entrado muito em contato com a gente, tanto na rádio quanto pelo site, sobre uma posição do judiciário em relação a esse caso. Tivemos recentemente aí, segundo informações mesmo aí, até mesmo por Tapira, que um dos acusados, suspeitos, acabou se elegendo vereador também lá na cidade de Tapira.
O que o senhor tem a falar sobre esse caso da Mariana Perdonar? Como é que está o andamento? Está para ser julgado? O único acusado o único, né? foi eleito vereador em Itapira. Ele é elegível, ele não está condenado, não tem sentença penal condenatória transitada em julgado contra ele. Não se sabe se irá ocorrer essa sentença, porque por se tratar de crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, vai ser julgado pelo povo. Esse julgamento não ocorreu ainda porque a defesa recorreu. O processo hoje tramita nos tribunais superiores. Assim que ele retornar pronto para júri, se retornar pronto para júri, porque ele pode ser... a defesa pede absolvição sumária dele. Ele está em Belo Horizonte, no caso. Está em Belo Horizonte, podendo ir a Brasília. Não se sabe ainda. Se retornar, quando retornar, nós vamos designar júri o quanto antes possível. E também o senhor está aberto também para a família, também está procurando o senhor para conversar. Sempre estive. Todo mundo que quer conversar com o doutor Renato em Araxá, conversa com o doutor Renato em Araxá. Não tem isso não. A carga de trabalho do senhor esse ano. Ano passado, no segundo semestre, nós não tivemos aí os júris populares em nossa cidade. Esse ano, como que está sendo a programação? Nós tivemos júris populares no primeiro semestre, no segundo não tivemos, porque o pessoal precisou do salão do júri para treinar para a urna eletrônica. Eu tive que ceder o salão do júri. Agora, esse ano, para compensar, nós vamos ter 3 pautas, começando em abril, né? Devemos julgar aí um monte de réus presos e soltos, para poder finalmente acabar com o nosso acervo de processos de júri. Espero que Deus continue me dando saúde para isso. Está acumulado, doutor? Não está acumulado, é o normal. Nós temos hoje 30, 40 processos prontos para júri. Para um juiz da vara criminal. São o quê? Quantos delegados tem na comarca? De Araxá? 12. 12. Nós temos 12 delegados, 5 promotores. Nós temos mais de 120 policiais militares, nós temos só um juiz criminal. É uma discrepância, Pesa né? um pouco. Por isso que a gente adoece de vez em quando. Realmente. Finalizando, tem mais uma pausa depois, a questão do presídio de Araxá. Há pouco tempo, essa semana mesmo, o doutor Antônio Carlos Moni, que é o defensor público, ele entrou com um pedido junto aí ao Ministério Público e também à vara criminal da interdição do presídio de Araxá. Ele alega que os presos vindos de outras cidades não devem permanecer em Araxá. Eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre isso. O processo chegou para nós, a gente encaminhou para o Ministério Público, para a manifestação do Ministério Público, e do Ministério Público voltaria para nós, segunda-feira anteontem, eu teria decidido o pedido liminar, mas adoentei, né? Assim que voltar ao fórum, o processo vai estar à mesa, para que eu possa decidir a liminar. É um pedido que preocupa a todos nós, porque a situação do preso, ela envolve uma série de atores. Ela envolve, primeiro, o sistema prisional, a sociedade, o direito do preso de estar detido próximo dos seus familiares, a questão das escoltas, traslados e remanejamento de presos, a questão da segurança interna dos presídios, é uma questão muito complexa. Então, envolve várias preocupações nossas e não dá para desvestir um santo para vestir outro. Infelizmente, a administração pública brasileira, de uns tempos para cá, está fazendo igual com a história do cobertor curto, né? Quando tapa a cabeça, destapa os pés. Quando tapa os pés, destapa a cabeça. Nós precisamos de uma solução mais definitiva. Como nós pensamos e procuramos resolver somente a nível de comarca de Araxá, nós precisamos de pensar juntos esses diversos atores. Defensoria Pública, Ministério Público, magistrado, corregedor, que sou eu, né, as polícias. Nós precisamos de uma proteção para a nossa comarca, sem podermos nos esquecer que a segurança pública ela tem que ser vista como um todo. Não adianta nada eu resolver Araxá e bagunçar ao redor. A gente precisa de uma solução paliativa que procure defender a segurança pública por todos esses ângulos que eu expliquei.
E o presídio hoje podemos dizer que está com superlotação. O presídio está lotado. A partir do momento que eu tenho mais do que o dobro das vagas ocupadas, mas graças ao capricho, ao empenho, ao denodo com que ele vem sendo mantido e fiscalizado, eu não posso dizer ainda que nós estejamos numa situação tão crítica quanto daqueles estabelecimentos prisionais que você vê na televisão, com rebeliões e barbaridades, massacres e tudo. O presídio de Araxá está sob controle. O presídio de Araxá é um bom presídio. O presídio de Araxá é um presídio muito bem administrado. O que nós precisamos é que ele continue assim. E eu percebo que a preocupação de todos é essa. Que o presídio de Araxá continue bom e só melhore. É por isso, talvez, que ações como essa devam servir como um marco delimitador, né? Para que nós possamos aí unir esforços para cuidar do bem comum de Araxá. Tá certo? Doutor, finalizando a questão dos vereadores aí presos em 2016 aí que vão ser julgados agora por crimes de corrupção passiva e também ativa. Como que está o andamento desses processos? Nós marcamos o último depoimento da última testemunha do Ministério Público. Tardou porque estava difícil a localização dele. Nós conseguimos localizá-lo, já marquei a última audiência para dia 30 ou 31 de janeiro agora, não me recordo mais, onde Deus quiser estarei de volta. E após essa oitiva dessa testemunha, alegações finais e sentença, tá certo? Num período razoável de tempo, um período ágil e rápido em termos de justiça brasileira. Dentro do esperado, eu esperava um pouco menos de tempo, mas é um período mais do que bom para formar o convencimento de todos e permitir um julgamento seguro. E não posso deixar aqui de dar oportunidade, né, ao senhor de falar um pouquinho, agora fora da área criminal, fora do doutor Renato Zup, que é o juiz, né, da Vara Criminal de Araxá, falar um pouquinho para a gente aí como é que está os trabalhos do senhor, os livros que vão ser lançados agora, os próximos trabalhos, como é que anda o andamento. O último livro foi o Monstruário, a gente lançou e está lançando ele com bastante sucesso, graças a Deus. A segunda fase do projeto agora é social. Eu vou visitar escolas públicas, bibliotecas públicas, presídios e penitenciárias para distribuir gratuitamente livros e para falar sobre livros, falar sobre literatura com estudantes e reeducandos. E também estamos preparando o audiolivro para distribuição para deficientes visuais. Tudo dentro do nosso projeto. É muito bacana isso. Poder trazer literatura, cultura, conhecimento para quem não tem acesso, para quem não tem condições de ter acesso, nem física, nem econômica. Vai ser a segunda fase do nosso projeto, que inicia agora, vai até março, com a ajuda de Deus. Então, pessoal, falamos aqui com o doutor Renato Zup, juiz responsável pela Vara Criminal na cidade de Araxá, tirou algumas dúvidas aí da população que vem nos perguntando sobre alguns casos de repercussão em nossa cidade, e como ele bem mesmo disse, o gabinete dele está sempre aberto para as pessoas procurarem, conversarem, tirarem alguma dúvida em relação a qualquer problema relacionado. Tá, doutor, te agradeço, obrigado pela oportunidade. Tamo junto, seu de estar recebendo o senhor aqui, de estar me recebendo na casa do senhor, né? Prazer. E estamos à disposição do senhor também. Obrigado. Nós daqui. Fiquem com Deus todos. Obrigado. Obrigado. William Tardelli, o artilheiro da notícia.